Paz, boa noite. Alegria, podemos abrir mais uma vez a palavra de Deus, adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, cantar músicas, cânticos espirituais ao Senhor, ver a sua palavra cantada. Na verdade, já estamos sendo edificados com hinos bíblicos que nos ensinam os caminhos do Senhor, nos ensinam, nos apontam para Jesus Cristo, nosso Redentor. Isso é muita graça. Irmãos, nós estamos na 9ª parte da carta aos Colossenses, 9ª parte já. Já entramos no capítulo 3, como nós falamos nessa manhã, iniciamos o capítulo 3, que já é a segunda parte da carta. A primeira parte do capítulo 1 e capítulo 2 da carta aos Colossenses, nós vimos a parte teórica, a parte doutrinária que Paulo usa de costume em suas cartas apostólicas. Então os 2 primeiros capítulos são capítulos que falam de doutrina. Agora nós vamos entrar na parte ética, já entramos na parte prática, na verdade, né? E agora, a segunda exposição aqui do capítulo 3, agora nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 17, capítulo 3 de Colossenses, de 12 a 17. O texto diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça ao Senhor, que Ele descortine em nossos corações a sua palavra. Pai, diante dos nossos olhos está a tua palavra, preciosa palavra de Deus, poderosa palavra de Deus. Nessa esperança, Senhor, do poder da tua palavra, desde já te agradecemos, Senhor, por esse privilégio e pela suprema esperança que temos em nossos corações de que o Senhor há de falar conosco, de nos conduzir pelas veredas direitas da justiça por amor do teu nome. E que assim, Senhor, o teu rebanho seja alimentado, fortalecido, que o teu rebanho seja disciplinado naquilo que for necessário, que tudo que a tua palavra pode produzir em nós, que assim seja nessa noite, pela aplicação do teu Santo Espírito, pela revelação do teu Santo Espírito, que ele aplique em nossas vidas essa palavra poderosa, para salvar as nossas almas, para produzir-nos arrependimento, e para que possamos voltar para Deus, e para termos uma vida que glorifica o teu santo nome, acima de tudo. É isso que nós rogamos a ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós falamos nessa manhã, a primeira parte o primeiro trecho dessa segunda parte, que fala sobre a parte ética da carta aos Colossenses. Paulo falou para a igreja de Colossenses e para nós, hoje de manhã, sobre essa união do crente com Cristo, da sua busca pelas coisas do alto e do abandono da sua velha natureza, velha natureza do crente, ou do despir-se do velho homem. E ele já iniciou também falando sobre o outro lado da moeda, digamos assim. Se nós nos despimos do velho homem, nós temos que nos revestir do novo. É isso que Paulo ensinou, e agora ele vai continuar falando sobre esse revestir-se
do novo homem. Agora ele falará então das evidências da verdadeira vida em santidade, que se desenvolve no relacionamento fraternal, ou seja, com os irmãos da igreja. Irmãos, Paulo não começou, depois que ele mostrou que a igreja, ou o crente, tem que abandonar os vícios pecaminosos da velha natureza, quando nós estávamos sem Deus no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Temos que abandonar essa vida, essa velha natureza. Mas ele não começa falando agora, você em casa vai agir assim, assim, assim com a esposa, assim, assim, assim com o seu marido, com seus filhos, no seu trabalho. Irmãos, acima de tudo existe uma razão maior para a nossa nova ética. Existe sim necessidade, Paulo vai falar também a respeito do lar cristão. Ele vai falar também a respeito do relacionamento na sociedade do crente, como ele deve se comportar na sociedade. Mas antes de mais nada, o maior alvo do cabeça da igreja é a sua igreja. É o relacionamento comunitário. É verdade que muitos nós aprendemos, e é uma grande verdade, que tudo começa em casa, a gente começa os nossos relacionamentos dentro do lar, o lar é o laboratório do homem de Deus, e tudo isso é verdade. Mas não teria sentido se fosse só questão de praticar isso dentro do lar, porque Deus nos ensina que existe uma atmosfera maior, existe uma família maior, que nos resgatou, onde nós fomos aceitos como filhos de Deus. John Piper, no seu livro Casamento Temporário, ele fala muito sobre isso. É um livro maravilhoso, que nos mostra sobre o relacionamento conjugal. Nos mostra também sobre o solteirismo e a prática do solteirismo para a glória de Deus. Ele nos fala coisas muito interessantes a respeito do relacionamento familiar. Mas ele fala que tudo é temporário. Nós não podemos dizer que o nosso amor, como casal, vai para a eternidade, porque não vai. A Bíblia nos diz que nós devemos nos manter juntos até que a morte nos separe, e depois da morte nós seremos irmãos em Cristo. Isso vai para a eternidade. O nosso relacionamento fraternal, ou seja, como irmãos em Cristo, vai para a eternidade. Lá nós seremos irmãos. E na verdade o que nós aprendemos no relacionamento no relacionamento fraternal, que é a esfera maior, nós vamos levar para dentro de casa. Nós precisamos entender dessa forma também. Então vamos ver o que Paulo fala agora. Nesse trecho que nós lemos, é exatamente isso que Paulo está mostrando para nós. Revestivos. Ele começa a falar sobre revestivos. Mas, antes eu gostaria de dar um pano de fundo aqui. A santificação, esse pano de fundo é importante para que a gente possa também pisar em solo já conhecido, para que a gente possa ter noção daquilo que está sendo falado, e o pano de fundo sempre discutindo um pouco mais, para que a gente possa entender qual é o foco que nós temos que estudar sobre aquele trecho da palavra. Então, aqui, Paulo vai falar sobre santificação. A palavra aqui é santificação. Santificação. Então, o que é santificação? A santificação é o uso contínuo no relacionamento fraternal das vestimentas espirituais dadas por Deus aos seus eleitos. Santificação é o nosso relacionamento entre irmãos através daquilo que Deus nos concede para nós utilizarmos. São os meios que Deus nos dá para que nós possamos nos relacionar adequadamente. No capítulo 4 do Evangelho de João, existe uma passagem muito interessante, e convém estudarmos também, se é assim que o Senhor permitir, sobre a mulher samaritana e a maneira com que Jesus aborda aquela conversa da mulher samaritana. Quando ele conversa com ela, ela percebe que há algo diferente no Senhor, ela começa a conversar com Jesus. E os samaritanos tinham uma vida, pelo menos ali aquele trecho expressa aquela mulher, com uma preocupação de adoração. Aquela preocupação de adoração da mulher, Jesus acaba explicando para ela que os samaritanos adoravam que não conheciam,
E Jesus diz assim: nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Então, irmãos, é importante nós conhecermos aquilo que Deus quer de nós, para que nós possamos fazer, não só com entusiasmo. Fazer as coisas com entusiasmo é importante, mas nem sempre fazer com entusiasmo nós estamos agradando a Deus. O entusiasmo não é tudo, mas é importante termos conhecimento da maneira com que nós devemos adorar a Deus. E nesse trecho é o que Paulo quer dizer: nós precisamos conhecer a maneira com que Deus quer que nós nos relacionemos. Não é da maneira com que eu acho ou eu penso, mas aqui Paulo vai trazer instruções sobre o relacionamento fraternal. É importante, da mesma forma, obrigado, irmão, é importante conhecer a Deus para adorar a Deus da maneira correta. Foi isso que Jesus disse à mulher samaritana. E é um texto muito rico. E daqui, da mesma forma, Paulo está mostrando como é que nós devemos nos relacionar para glorificar a Deus, para fazer tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. Ele começa a falar, no versículo 12, ele usa o termo revestivos, isso que nós já mencionamos um pouco aqui no início. Paulo começa com uma ordem, ele dá uma ordem. Aqui, não é Deus que vai fazer isso para você ou em você. Isso cabe a cada um dos crentes em Cristo Jesus. Ele diz uma ordem para nós, diretamente: vocês se revistam. Vocês têm que se revestir, vocês têm que pôr uma nova roupa. Vocês já estão despidos daquilo que é pecaminoso. Louvado seja o Senhor, isso Ele fez por nós. Nós já nos despimos do velho homem. Agora Ele vai Ele ordena, que nós nos revistamos do novo homem. E Ele vai dar alguns detalhes aqui. Então, nós começamos com uma ordem de Paulo. O apóstolo aqui deu uma ordem, como anteriormente também ele deu de despir-se. Agora, ele manda que nós nos revistamos, revestivos, pois, como eleitos de Deus. E ele começa a dizer, por sermos eleitos de Deus, santos e amados, ele quer dizer o seguinte, ele está afirmando, o apóstolo está afirmando, em primeiro lugar, que como eleitos, o que é que quer dizer eleitos? Ele está querendo dizer para cada um de nós, como ele disse lá na época, quando ele enviou essa carta a Colossos, ele quer dizer o seguinte, que vocês já são eleitos, vocês foram escolhidos por Deus. Então a palavra eleitos é altamente motivadora para os filhos de Deus. Nós fomos escolhidos. Você não foi eleito para qualquer outra coisa. Mesmo que seja um serviço na igreja, por mais honrado que pareça, não chega aos pés de ser um eleito de Deus. Essa é a maior eleição que nós, incondicionalmente, Deus nos chamou, nos escolheu, né? Então ele começa motivando os seus leitores. Primeira coisa que Paulo fala, então, ele fala, vocês são eleitos. Em primeiro lugar, ele está motivando, ele está incentivando nesse processo que viria na sequência, dessa nova vida, que vai caber esforço, mas ele começa motivando. Em primeiro lugar, vocês são eleitos. Em segundo lugar, ele diz que nós somos santos. Ele nos chamou para sermos santos, e não porque nós somos santos. Nós não fomos escolhidos por termos uma vida regrada, uma vida dentro de dos princípios de Deus, de forma alguma. Ele nos escolheu incondicionalmente, independente da situação com que nós estávamos, mas para sermos santos. Então aqui ele está mostrando que ele nos escolheu para sermos santos. Em terceiro lugar, ele diz que ele nos escolheu, somos eleitos de Deus, simplesmente porque ele nos amou incondicionalmente. Então olha só, agora, em primeiro lugar, somos eleitos. Em segundo lugar, somos santos. Em terceiro lugar, somos amados de Deus. Tudo isso aí no versículo 12. E no versículo 13, na parte final do versículo 13, você encontra mais uma bênção concedida em Cristo. Ele diz que, assim como o Senhor vos perdoou, então nós também somos perdoados por Deus. Nós cantamos, né? E é muita graça nós cantarmos a Bíblia.
Isso encharca a nossa mente com essas verdades. E agora, quando nós abrimos a palavra, nós notamos que tudo é realidade. Gostoso nós cantarmos as verdades bíblicas, né? Isso vai batendo no nosso coração, na nossa mente, e vai ganhando o nosso coração para que nós tenhamos mais convicção. Então, em quarto e último lugar, ele diz, assim como o Senhor vos perdoou. Então, em último lugar, em quarto lugar, nós somos perdoados por Deus. Graça, tudo isso é muita graça. Então, com esses 4 aspectos das bênçãos de Deus para nós somos motivados. Isso a intenção de Paulo era essa. Vocês vão ter trabalho pela frente, porém, tudo isso já é de vocês. Vocês são eleitos de Deus, vocês são santos, vocês são amados e são perdoados. Então é para nós levantarmos nossa cabeça, respirarmos fundo. Vamos lá. O que é para fazer, Senhor? Vamos lá. Essa é a intenção de Paulo. Então, continuando, ele diz que depois dessa motivação, ele já mostrou então que nós já fomos transportados. Com tudo isso, ele quis simplesmente confirmar o que ele já falou no capítulo 1, versículo 13, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E simplesmente ele está confirmando isso em mais detalhes. Vocês já estão lá no reino de Deus. Tudo isso para motivar os irmãos. E ele começa a discorrer agora algumas virtudes. Da mesma maneira como nós estudamos nessa manhã, quando ele está mostrando que nós deveríamos despojar das atitudes pecaminosas, daquilo que fazia parte da velha natureza, ele relata ali uma lista de pecados ou atitudes e vícios pecaminosos. E Paulo costuma fazer isso para abrir o leque, para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. Então, Paulo, da mesma forma que ele mostra a parte negativa dos pecados que ele relata ali, ele não quis fazer uma lista exaustiva de todos os pecados, não é isso que ele quis fazer, mas dos mais comuns, digamos assim. Agora ele mostra o contrário, ele mostra a lista de algumas virtudes que nós temos com a nova natureza, quando nós nos revestimos da nova natureza. Então, em primeiro lugar, ele mostra uma grande virtude aqui, a primeira virtude: ternos afetos de misericórdia. O que seria isso? O que Paulo quer dizer com ternos afetos de misericórdia? O termo aqui, ele quer expressar a ideia de colocar o coração na miséria do outro. Misericórdia significa isso. É você olhar para o outro. Não é ficar só girando em torno de si mesmo. Que todo mundo tem que cuidar de você, tem que te amar, te servir. Mas nós somos chamados como eleitos de Deus para olhar para fora. Aqui ele está nos chamando de ternos, ele está nos mostrando que nós temos esses ternos afetos de misericórdia, essa primeira virtude, para nós olharmos para o outro e colocarmos o nosso coração na miséria alheia. É isso que Paulo começa a falar agora. Primeira virtude, então. Ele fala também, aqui ele usa um termo bastante profundo. Esse termo que ele diz ternos afetos, essa palavra ternos no original significa entranhados. É o mesmo termo que você encontra em Filipenses capítulo 2, versículo 1, que Paulo também fala ali aos Filipenses, que vocês têm que ter entranhados afetos. Então, vem de lá de dentro, são coisas profundas do coração. Não é um serviço... eu vou atender aquela pessoa, aquele irmão, vou cuidar dele porque ele está... senão ele vai me atormentar lá em casa e isso vai pesar em mim e eu não quero isso. Não é essa coisa superficial e sem algo de sentimento, mas é o que vem de dentro. Isso que Paulo, a ideia aqui é isso, vem de dentro. Ternos ou entranhados, vem das entranhas do nosso coração. É colocar mesmo o coração na miséria do outro. Não é só para se ver livre do problema do outro, mas é para colocar o coração, se identificar com a desgraça do outro. Seria essa a ideia de Paulo, né? Então o primeiro ponto é esse, sentimentos profundos. Qual o exemplo que a gente pode ter da Bíblia? A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem o exemplo de José no Egito. José no Egito, ele teve uma situação bastante difícil com seus irmãos. Porém, no fim da vida dele, ou melhor, ao longo da vida dele, a bondade de Deus o alcançou. E ele foi um dos maiores no Egito.
quando ele estava ali no Egito, ele fez com que aquela terra prosperasse muito. E aconteceu dos seus irmãos irem procurar comida nas mãos de José. O que José fez? José colocou o coração na miséria dos seus irmãos, apesar de tudo que os irmãos fizeram para ele. Ele colocou o coração na miséria alheia, na miséria dos seus irmãos. Esse é um exemplo, né? Ou o bom samaritano. O samaritano e o judeu, vocês sabem, eles não se davam bem. Eles eram inimigos religiosos, digamos assim. Então, não se davam bem. E a parábola que Jesus conta do bom samaritano é exatamente isso. Havia um judeu que estava descendo por um caminho, e ele foi abordado por ladrões que roubaram tudo que ele tinha, espancaram e deixaram no chão semi-morto. Vinha passando um sacerdote, passou de largo, não quis acudir. Não teve ternos afetos de misericórdia para com o judeu. Passou um levita, um religioso, né, um pregador, um cantor, e também passou de largo, também não colocou o coração na miséria do judeu. Mas, ocasionalmente, passando ali um samaritano, ele olhou para aquele judeu e colocou o coração na miséria do judeu, e cuidou do judeu, e fez tudo o que ele podia para salvar o judeu. Então isso é colocar o seu coração. Quando você coloca o coração na miséria do outro, você não vai ver classe social, você não vai ver inimizade que você anteriormente possa ter com alguém, e você começa a viver como Cristo, que amou os seus inimigos. Nós éramos inimigos de Cristo quando Ele nos amou. Vocês entendem assim? Romanos fala sobre isso. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Então o primeiro ponto é esse, a primeira virtude aqui é esses ternos afetos de misericórdia. Segunda virtude, ele diz que é bondade. O que significa bondade? Fazer para alguém o que Deus faria por essa pessoa. Difícil para nós, bastante difícil. Nessa passagem vai ter muitas coisas que são relacionadas com aquilo que Deus faria por mim ou por você. Então é um grau muito alto, é uma categoria bastante elevada de virtudes, não é? Mas é assim que o Senhor nos chama. Essa bondade aqui quer dizer isso. O Hernandes Dias Lopes diz que a tradução original seria essa. Se a gente quer aprender o que Paulo está falando, é isso. É fazer para alguém o que Deus faria por essa pessoa. O que é que nós precisamos? De Deus na nossa vida. Senão eu e você não vamos fazer para ninguém aquilo que Deus faria por ele. Ninguém tem essa capacidade. Em Deus, sim. Em Cristo é possível. Né? Então é um alto nível de serviço e de bondade aqui. Não é qualquer tipo de bondade. Qual é o exemplo que a gente pode ter aqui? Existe um exemplo na Bíblia que pouco é falado desse homem, no livro de Atos. Um irmão chamado Barnabé. Barnabé foi um irmão que era bondoso em extremo. Ele aparece, na primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece doando o dinheiro da venda que ele fez da sua propriedade. Ele aparece ali como doação. Ele colocou ali a bondade em ação. A bondade não dele, de Deus, em ação. Ele, como levita, não tinha a obrigação de vender sua terra, ou sua casa, sua propriedade, para servir os mais pobres da igreja. Mas ele fez isso. Ele vendeu e deu. Na sequência, você vê ele como um homem que protegeu Paulo. Se não fosse Barnabé, lógico, debaixo da soberania de Deus, Deus pode levantar qualquer um. Mas foi Barnabé que Deus usou para o início do ministério de Paulo. Barnabé foi o protetor, o para-raio do temor e da ira da própria igreja, porque Saulo, era um perseguidor da igreja. E quem que Deus usa para proteger Paulo e para fazer com que Paulo, com muita sabedoria, Barnabé utilizou ali e colocou Paulo entre os apóstolos? Deus usou Barnabé. Ele foi então o protetor de Paulo, o mentor de Paulo, aquele que acompanhou Paulo.
E ainda, irmãos, uma passagem que a gente também não estuda muito e não vê dessa forma, mas ele foi protetor de um dos evangelistas, chamado Marcos. Você tem na sua Bíblia um evangelho chamado Evangelho segundo Marcos. Esse homem chamava-se João Marcos. Ele era primo de Barnabé. Barnabé investiu nele. Houve contenda entre ele e Paulo, mas ele investiu em Marcos. Barnabé investiu em Marcos. E aconteceu que esse homem foi muito importante na vida do próprio Paulo. No fim da vida dele, Paulo pede para que chamem Marcos, traga Marcos aqui, porque eu preciso ter com ele. Nós não sabemos o que foi, como é que se deu aquela história, mas foi bastante importante. E Barnabé fez parte, ainda que em secreto, Barnabé estava envolvido de certa forma com tudo isso. Então era um homem que usou de bondade, né? Ele era um homem que investiu nos outros. Ele sumiu da palavra da Bíblia. O livro de Atos fala pouco sobre Barnabé, mas fala o suficiente. E depois a gente vai ver na sequência como que Barnabé usou de bondade. Com essas, pelo menos esses 3 casos você vê. Em terceiro lugar, a outra virtude que Paulo relata aí é a humildade. O que significa humildade no original? Significa estar vazio. É aquele trecho que nós estudamos em Filipenses capítulo 2, que Jesus se esvaziou da sua própria glória. Nós cantamos esse hino agora há pouco. Ele se despiu de sua glória. O que quer dizer isso? Ele se humilhou, se esvaziou. É isso que Jesus fez. Essa é o ensinamento de Paulo aqui, que é uma virtude que o crente deve ter, que nós devemos ter, humildade. Irmãos, nós poderíamos dizer que é uma das virtudes mais importantes para nós nos mantermos juntos. Irmãos, ninguém aguenta uma pessoa orgulhosa. Ninguém aguenta uma pessoa soberba. É de difícil relacionamento. Às vezes nós somos obrigados a amar uma pessoa assim, no nosso meio. Mas na verdade, todos nós fomos chamados para sermos humildes. A exemplo do nosso Senhor, que se esvaziou da sua glória como Deus, da sua humanidade, foi o mais humilde dos servos de Deus, dos homens. Nós cantamos agora há pouco, o Rodrigo leu Isaías 53 e mostra que era como aquele de que nós escondíamos o rosto. Tão humilde, tão simples e até mesmo feio. Não tinha expressão. Vejam bem, vamos ver direitinho o que significa humildade. Vamos estudar direito a coisa. Então, humildade, para os gregos, irmãos, essa seria uma virtude que para eles não era nem virtude, pelo contrário. Uma pessoa humilde, para os gregos orgulhosos, uma pessoa humilde era fraca. Era tida como fraca. Por isso que Paulo então começa a falar, por causa da influência grega na igreja de Colossos, Paulo começa a falar, vocês têm que ser humildes. Isso é grandeza, em Deus é. Isso é uma virtude. Ser humilde é uma virtude. Não fiquem com a história dos gregos, que acham que virtude é uma fraqueza da humanidade, que ninguém pode ser humilde, isso é fraco, ser fraco. Não. Humildade é uma das maiores virtudes do crente. Então, humildade não é ter uma autoestima baixa, isso não é humildade. Humildade não é deixar de ser expressivo. Às vezes a pessoa fala, porque uma pessoa é quietinha e não faz nada, ele é humilde. Não, às vezes ele está com muita raiz de amargura e não faz nada porque ele não quer. Né? Não tem nada a ver com humildade. Humildade às vezes pode ser bastante ativa. Passividade nem sempre quer dizer humildade. Nós não estamos generalizando. Nós só estamos mostrando o que é humildade e o que não é. Né? Humildade, então, não é dizer que a pessoa não tem expressão. Ou uma atitude passiva ou covarde, também não é humildade. Isso é pecado até. Ser covarde é até pecado, porque o Senhor diz que Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Né? Então, humildade também não é uma expressão externa de pobreza, como um moribundo, ou de sofrimento. Você querer mostrar o sofrimento para os outros, isso não significa humildade também. Pode significar? Pode, mas nem sempre é humildade. Pode ser autocomiseração também. Não tem nada a ver com humildade.
A humildade é uma virtude vital para nos relacionarmos bem na família e na igreja. Sem humildade não há comunhão e nem crescimento em santidade. Ela é o contrário da soberba. A humildade é o contrário da soberba, que é soberba estar cheio de si mesmo. Então a humildade é vazio de si mesmo. Qual o exemplo que nós temos na Bíblia? Vários. Mas vamos pegar um aqui, bem próximo, como um pecador, homem de carne e osso como nós, não que Jesus não fosse, mas vamos pegar um homem comum. O centurião que pediu para Jesus curar o seu servo. Mas depois, quando o Senhor estava se aproximando da casa dele, ele mandou até outras pessoas pedir para o Senhor: Senhor, não precisa entrar na minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada. Mas diga uma só palavra e o meu servo será curado. Isso é expressão de humildade. É reconhecer o seu lugar diante da grandeza do Senhor Jesus. Né? Esse é um exemplo de humildade. Outra virtude aqui, a mansidão, a quarta virtude, ele fala de mansidão, Paulo fala de mansidão. Isso aqui é muito importante, a mansidão é bastante importante. O que é que significa mansidão? É fraquinho, né? Uma pessoa bastante fraca, assim, né? Mansidão. Não, não é isso. Mansidão quer dizer força sob controle. É ser forte, mas ter domínio da sua própria força. Isso é original da palavra mansidão. É isso que Paulo quer ensinar. Ter a oportunidade e a condição de se vingar de alguém, mas não o fazer. Isso é ser forte. Irmãos, muitas vezes nós aprendemos errado. Eu aprendi muito errado com os meus pais. Eles não tinham a graça de Deus. E aos olhos do meu pai, sair de uma briga, apanhar numa briga, era motivo para apanhar de novo em casa. São coisas semelhantes que a gente aprende. É o grande erro. Irmãos, a mansidão é ter domínio de si mesmo. É a maior força do homem. Você quer ver um homem forte e poderoso? Tiago fala em um termo, né? Qual é o termo que Tiago fala? Aquele que domina a sua língua. Como é difícil nós dominarmos a nossa língua, irmãos. Mas Tiago fala que se você domina a sua própria língua, você é um varão poderoso. Varão, ele está querendo dizer também homem e mulher, né? No sentido de serem uma pessoa poderosa, que consegue refrear sua língua, puxar o freio e não falar aquilo que você não deveria falar mesmo. E ele diz que você é muito poderoso. E aqui a ideia é a mesma, é conseguir dominar aquilo, a sua própria força, né? É como um potro vigoroso, mas domesticado. Ele é forte, ele é capaz de fazer muita coisa, mas ele só faz aquilo que o patrão manda, né? Que o seu dono manda fazer. Irmãos, é uma figura muito linda, né? Essa do potro, o potro domesticado. É uma figura muito linda. Se você vê um dos animais mais fortes da natureza, é o cavalo. Quando eu estou falando de potro, vocês sabem que eu estou falando de cavalo, né? É o cavalo em toda a sua força, juventude e todo o seu vigor. E quando ele é domesticado, é muito lindo. As pessoas usam ele no circo, ele começa a fazer um monte de baboseira lá, né? Dança para cá e dança para lá, ele não sabe o poder que ele tem. Se ele quisesse, ele arrebentava tudo aquilo e saia correndo. E não tinha quem pegasse o bicho. Ele não tem ideia da força que ele tem. E isso então ele está sob domínio, né? Mais ou menos essa ideia que Paulo está falando aqui. Qual é o exemplo que nós temos na Bíblia? A Bíblia fala de um exemplo. Moisés. Moisés enfrentou com um braço de ferro, com punhos de ferro, a Faraó e a todo o exército do Egito. Ele enfrentou com muita coragem, com muito vigor. Mas Deus, na sua palavra, diz em Números capítulo 12, versículo 3, que ele era o homem mais manso sobre a terra. Ele estava sob o domínio de Deus. Ele estava sob as rédeas de Deus. Isso significa mansidão. Ele tinha controle. Deus lhe deu controle de si mesmo. Quinta qualidade, quinta virtude que nós temos aí, a longanimidade. Longanimidade significa paciência espichada ao máximo para com as pessoas. É muita paciência
paciência, ter muita paciência, semelhante à próxima que nós vamos estudar daqui a pouco, que é a tolerância. Para os crentes, nós somos fortes quando toleramos e andamos a segunda milha. Não quando expomos braveza para garantir os nossos direitos. Isso não significa ser forte, e longanimidade é o contrário disso. Longanimidade é você abrir mão de seus direitos para preservar a paz entre um relacionamento, por exemplo. Isso é longanimidade. É espichar a tua paciência além daquilo que você pode. Por isso que é longanimidade, né? A palavra original é macrotímia. Quando nós andamos a segunda milha. Esse termo tem a ver com reação dominada. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o termo aqui tem mais a ver com reação do que com ação. A ação você programa. Eu vou fazer tal coisa, vou me planejar para fazer isso amanhã, depois de amanhã. Você planeja as suas ações. Agora, diante das ações, quando alguma coisa dá errado, você não planeja as suas reações. Então você é dominado pelo Espírito de Deus, por isso que ele diz, revestivos, né, desse Espírito, dessa nova natureza que vai te dar domínio. Então, essa longanimidade também está estreitamente ligado com a mansidão, né? E em sexto lugar, ele diz que nós temos que suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui, a palavra é sofrer o outro. É o mesmo termo quando Jesus olhou para aquela geração incrédula e ele disse assim: até quando vos sofrerei? É o mesmo termo. Até quando vos suportarei? Até quando eu vou ter que tolerar vocês? Ele tolerou. Ele amou até o fim. A Bíblia diz que ele amou-os até o fim. E aqui essa é a mesma palavra. Tolerar, aqui tem a ver com tolerância. Como Paulo ensina também aos Coríntios, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 7, quando ele fala sobre o amor, ele diz assim: o amor cristão, ou amor ágape, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a palavra aqui. É suportar mesmo, é aguentar o sofrimento por causa do outro. Irmão, isso aqui é só realmente revestido da nova natureza. Por pouco nós já estamos nos pegando. Como é que a gente vai resistir? Como é que a gente vai deixar como é que a gente vai conseguir suportar sem a graça de Deus? Podemos dizer que é impossível sem a graça de Deus, não é? Em sétimo lugar, Paulo coloca a sétima virtude, ele diz que perdoai-vos mutuamente. Por que ele diz isso? Porque ele já falou, vocês já são perdoados. Aliás, nós estamos no versículo 13 ainda, né? Perdoai-vos mutuamente. Esse termo aqui ele está mostrando por causa do perdão que, uma vez já tendo recebido o perdão de Deus, nós temos condições de perdoar os outros. Então, perdoar mutuamente, né, porque já fomos perdoados. A igreja é a única comunidade dos perdoados e dos únicos que sabem perdoar como Deus perdoa. É só a igreja que sabe perdoar desse jeito, irmãos. Nós precisamos entender isso. É só na igreja que existe o verdadeiro perdão, né? Você vê em filmes, você vê em outros lugares, em outras situações, mas é na igreja que se pratica o verdadeiro perdão. Ele é originado de um amor incondicional. Então o perdão é sem qualquer exigência, né? Você perdoa porque você foi perdoado. É essa a posição aqui, né? A situação que Paulo quer ensinar. Quem não perdoa não pode adorar e nem crescer na fé. Está estreitamente ligado com o teu próprio desenvolvimento. Se você ou eu deixarmos de perdoar o nosso irmão, perdoar a quem nos ofendeu, nós vamos tomar veneno. A ideia é essa. Nós vamos prejudicarmos a nós mesmos, não ao outro. Você fala que se você não perdoar, você está pensando que você está ferindo o outro.
na verdade você está ferindo a si mesmo. Você está tomando um copo de veneno, querendo fazer mal para o outro. Esse é o problema de não perdoar, né? E ele diz como Deus perdoou. Deus perdoou e não se lembra. Como é que Deus perdoou? Qual é a maneira que Deus perdoou? Deus perdoou de uma forma que ele diz na sua palavra que ele não se lembra mais dos nossos pecados. Isso, irmãos, não quer dizer que Deus sofre de amnésia. O nosso Deus não tem amnésia. A expressão que ele diz, que ele perdoa e não se lembra mais, é o seguinte, que ele perdoou e está perdoado. Ele não lança mais em rosto. Esquecer, para Deus significa isso, e para nós também tem que significar isso. Não vou usar mais esse pecado que já foi perdoado, que eu já perdoei, para lançar na cara do meu irmão de novo, ou da minha irmã. Eu não vou anotar na caderneta aquele pecado, eu vou perdoar hoje, mas eu vou deixar guardadinho aqui. O dia que ele fizer outra coisa errada, eu vou questionar quanto a isso e quanto àquilo do passado também. Não. Perdão é esquecer a ponto de que você não se lembra mais. Você pode até se lembrar, mas você não usa mais aquilo contra a pessoa que você perdoou. Essa é a ideia de esquecer, né? E Paulo fala também uns aos outros. Saber perdoar e também saber pedir perdão uns aos outros. O que é isso que nós estudamos a semana passada no Salmo 32? Confessar. Tiago também fala, capítulo 5, versículo 16. Ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Muitas vezes não é só confessar para Deus, mas se você ofendeu o outro, você tem que ir lá pedir perdão para ele também. É uma prática que existe na vida da igreja. Fundamental na vida da igreja. Né? É perdoar uns aos outros. Em último lugar, oitava virtude, ele diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Agora ele vai falar do amor. Que ele diz que é o vínculo da perfeição. O amor, ele encerra, ele diz que ele é o vínculo da perfeição, é como se cobrisse todas as demais virtudes. É o amor que impulsiona todas essas virtudes. É o amor que é a força motivadora de todas essas virtudes. É como se fosse, na linguagem do Hernandes, é o seguinte, é como um cinto que prende todas essas outras peças do vestuário. Bondade, mansidão, humildade, suportando uns aos outros, tolerância, e assim as demais. Então é como uma peça de roupa, como um cinto, que amarra e prende todas as outras nos seus devidos lugares. Essa é a ideia de Paulo aqui. E o amor, irmãos, é uma ordenança bíblica. Se tem uma coisa que nós somos exigidos por Deus, é o amor. E o amor, o Senhor diz que quem ama, ele cumpriu toda a lei. Aquele que ama, cumpre a lei. Então é uma exigência, e a maior de todas as exigências do crente, para o crente. Né? Em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, por exemplo, a gente vê ali, em todas as questões que Paulo fala, você pode dar o seu corpo para ser queimado em prol dos outros, você pode vender todos os seus bens e fazer doação para o pobre, você pode profetizar, ensinar e fazer uma série de outras coisas. Mas ele termina dizendo, se não tiver amor, não vale nada. Isso não serve para nada. Se não for das entranhas, se não for com ternos afetos de amor, para Deus não vale nada. Você pode dar esmola, mas sem amor. Paulo diz que é igual o sino que bate lá, faz barulho, mas não presta para nada. Não serve para nada sem amor. O amor é o tempero que faz com que todas as outras coisas tenham gosto, digamos assim. Né? Bom, agora nós vamos avançar um pouco mais. Aqui ele encerra as virtudes. Ele colocou 8 virtudes que ele relatou aqui. E para encerrar, meus irmãos, versículos 15 a 17, ele mostra 3 recursos poderosos concedidos por Deus aos seus eleitos, para que eles possam cumprir essas virtudes. Porque sem a graça e os recursos divinos, nós não vamos poder amar como Deus ama, nós vamos poder tolerar como Deus tolera, nós vamos poder perdoar como Deus perdoa. Então agora ele vai colocar 3 recursos, 3 instrumentos de Deus para o uso do crente.
Primeiro deles, ele diz que é a paz de Cristo. Primeiro é a paz de Cristo. A segunda é a palavra de Cristo. E em terceiro lugar é o nome de Cristo. 3 recursos. Vamos analisar um por um, rapidamente. A paz de Cristo. Ele diz que a paz de Cristo não é a ausência de problema. A paz de Cristo não é a ausência de problemas, mas é uma pessoa. A paz de Cristo, a paz é fruto de uma consciência pura que se relaciona com Cristo. Isso é paz de Cristo. Primeiramente, pertence a Cristo. E Ele nos deu essa paz. Ele diz que nós temos paz com Ele hoje. Em primeiro lugar, nós temos paz com Cristo. E Ele nos deu essa paz. Irmãos, essa paz é vital para o crescimento e amadurecimento da igreja. Por isso que a paz é vital para nós como irmãos em Cristo. Se é importante ter paz em casa, que dirá dentro da igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E nós devemos ser pacificadores. E quando nós somos pacificadores, Jesus diz que nós somos chamados filhos de Deus. Vocês lembram do Sermão do Monte? Uma característica do Filho de Deus é ser pacificador. Então a paz de Cristo, né? Ela não é a ausência de problema. E ele diz, Paulo diz que essa paz de Cristo é o árbitro em nosso coração. O que quer dizer árbitro? A linguagem de Paulo aqui no original, como ele falava muito sobre, ou Paulo falava bastante sobre termos militares, porque ele era um homem de exército, ele era um homem militar, ou também de competição, né, de Olimpíadas ou de coisas esportivas, porque também Paulo tinha afinidade com isso. E o termo aqui é esse termo esportivo. É aquele, árbitro quer dizer, aquele que julga por seus critérios e leis do próprio jogo. E exerce autoridade para manter a ordem. Então, a paz de Cristo é aquela que mantém a ordem, não só na nossa vida interior, mas nos nossos relacionamentos. Paulo chega a dizer que o que depender de vós ou de nós, nós temos que ter paz com todos. Nós temos que ter paz com todos. Se existe alguma ponta aí de dificuldade, que uma pessoa está puxando, vamos supor, o marido e a esposa, ela está puxando de um lado, ele está puxando do outro, mas aqui nós somos chamados e ordenados pela palavra de Deus para abrir mão, em algumas situações, que não comprometam a santidade de Deus, obviamente, né? Mas aquilo que você pode abrir mão para manter a paz, faça-o para manter a paz. É isso que Paulo está chamando. Ele diz em um só corpo. Por quê? Porque ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando que a paz de Cristo é vital para manter a unidade no corpo. Por quê? Paulo sabe que o corpo, ou seja, a igreja dividida ou sem paz, a igreja que está em guerra, ela não cresce, irmão. Ela não cresce, ela não desenvolve. Não dá para crescer numa igreja dividida. Como uma casa dividida não prospera. Jesus ensinou isso. Por isso a paz é necessária, é vital para o crescimento e amadurecimento da igreja. Né? Em segundo lugar, o segundo recurso que Deus nos deu, Paulo diz que é a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então a palavra, ele quer dizer que sem a palavra, ou melhor, sem a palavra de Cristo, nos tornamos crentes aguados. Irmãos, muitas pessoas, né, mestres para nós, que a gente ouve pela internet, lê artigos desses homens contemporâneos que estão vivendo e passando por esses problemas dentro da igreja, das suas igrejas, eles dizem que há Bíblias de todo tipo, de todo formato, de vários tipos de capas bonitas, maravilhosas, com comentários bastante interessantes. Então há Bíblias de todo tipo, formato, né, como nunca houve antes em época alguma. No Brasil nós somos testemunha disso, não é mesmo? Você quer comprar uma Bíblia de um jeito, você encontra. Você pensa, eu queria de outro jeito, você encontra também. Você vai nas livrarias evangélicas, que são bastante grandes, e você encontra a Bíblia de tudo quanto é jeito. Mas eles dizem que, se hoje há isso, Bíblia de tudo quanto é jeito, também nunca houve, como hoje há, uma geração tão analfabeta de Bíblia nesses dias.
Irmãos, não é porque é crente, é que ele conhece a Bíblia. Porque muitos crentes não conhecem a Bíblia. Infelizmente, para o mal dele mesmo. Porque a Bíblia é o nosso alimento espiritual. Se nós não comemos a palavra de Deus, nós morremos. Nós estamos sujeitos à morte. Por isso que Paulo fala habite, e quando ele fala ricamente, ele está querendo falar abundantemente. Muita Bíblia. Nós precisamos de muita Bíblia, irmãos. Muito estudo, com abundância. Paulo fala também ele usa a palavra habitar, habite. O que ele quer dizer? Em primeiro lugar, que é uma ordem de Deus, que ela habite. Habitar é o contrário de ser um inquilino, né? O inquilino, ele vai pagando aluguel, chega num ponto que ele não pode mais pagar, e aí você tira ele da tua propriedade. Aqui é o contrário, aqui ele está falando que seja proprietária do teu coração. Que a palavra de Deus habite no teu coração, como proprietária. Não é? É a mesma ideia que Paulo fala em Efésios 3,17. Ele diz, Cristo habite no teu coração, habite no teu coração. Ou em Efésios 5,18, ele diz que o Espírito, que você não seja cheio de vinho, mas deixe-se encher do Espírito. Essa é a ideia aqui. Em segundo lugar, ele diz que é ser governado pelo dono da casa, não pelo inquilino. Quem manda na tua vida é a palavra de Deus. Essa é a ideia de Paulo. Em quarto lugar, ela promove conhecimento bíblico e não só humano. A palavra de Deus nos traz conhecimento de Deus. E ele termina dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Nós não devemos, o que ele quer dizer com isso? Nós não devemos substituir aconselhamento bíblico pelo aconselhamento profissional. Nós não estamos dizendo que não se faça consultas a médicos, psicólogos, psicanalistas. Isso às vezes é necessário e é saudável. Mas como crente, em primeiro lugar, consulte a Deus. Consulte um aconselhamento bíblico em primeiro lugar. Em último, ele diz ser cheio da palavra desemboca em boa música. Música correta. Música de adoração, que glorifica a Deus, que edifica a igreja. Davi escreveu isso no Salmo 40, versículo 3. Ele escreve o seguinte, eu vou ler para os irmãos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E o que aconteceu? O fim do versículo é esse. Muitos verão essas coisas. Melhor seria se Davi tivesse escrito ouvirão, né? Mas ele colocou verão essas coisas, né? Essas coisas. E temerão, e confiarão no Senhor. O que ele quer dizer? Com a minha música eu vou influenciar o outro. Irmãos, às vezes nós cantamos música que não influencia ninguém. Não influencia. Por quê? Porque só a palavra de Deus salva. Quando você canta a Bíblia, você influencia. Você está cantando cânticos espirituais. E é isso que Paulo está falando aqui. Isto influencia, afeta as pessoas que ouvem aquela boa música. Por que a gente alerta a isso? Porque existe má música evangélica. Claro que existe. Os irmãos sabem disso, não preciso nem falar. Mas quando você começa a conhecer bastante a palavra de Deus, você começa a julgar corretamente as coisas. E nós fomos, sim, chamados para julgar todas as coisas e reter o que é bom. Existe a necessidade do crente verdadeiro julgar as coisas. Quais são os critérios? Que você conhece da Bíblia. Não julgue por si mesmo, mas julgue conforme a luz da palavra de Deus. Para encerrar, o último instrumento que nós temos é o nome de Cristo. Fazer tudo em sintonia com a honra e glória devidas ao nome do Senhor Jesus. Está no versículo 17. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então é isso que Paulo está querendo dizer agora. É por causa do nome do Senhor Jesus. Se nós entendemos que o nome dele está acima de todo nome, você entende isso como crente? O nome do Senhor Jesus está acima de todo nome. Nós estudamos alguns dias atrás, na carta aos Filipenses, não é isso? O nome que está acima de todo nome. Nós entendemos que diante desse nome se dobrará todo o joelho e toda língua confessará este nome, que Jesus Cristo é Senhor. Então, se nós cremos nisso, nós temos que viver de maneira séria, responsável e digna do nome que você confessa, o nome que você crê, o nome que te salvou,
o nome de Jesus Cristo. O povo de Cristo deve vindicar a honra do nome de Jesus Cristo, de que forma? Fazendo tudo de modo santo e com gratidão a Deus Pai. Irmãos, tudo que você for fazer, irmãos, por isso que nós estudamos essa manhã, não é só vindo à igreja, isso é pouco, mas é cozinhando feijão em casa, limpando uma casa, indo para o trabalho, se relacionando com os funcionários, com os seus companheiros de trabalho, na escola, na sociedade, quando você faz uma negociação bancária, enfim, em tudo. Aqui ele diz tudo, seja em palavra ou seja em ação, faça-o por causa do nome do Senhor. Eu estou fazendo isso por causa do nome do Senhor. Essa é a ideia de Paulo aqui. Esse é o ensino de Paulo aqui. Encerrando, irmãos, nós concluímos algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a ideia central de Paulo aqui, nesse ensino, a ideia central é que tem que ficar gravada de maneira mais forte no estudo que nós fazemos. Então essa ideia é a mesma de Jesus. Qual que é a ideia de Jesus? Quando ele ensina sobre a casa varrida e ornamentada, porém vazia. Jesus diz que isso não é bom. Porque ela foi limpa, ela está cheirosa, mas ela está vazia. O que é que acontece? Jesus diz que o espírito que estava dentro dela, maligno e imundo, ele volta trazendo outros 7 iguais a ele, piores do que ele. E o estado dessa casa, nessa nova habitação, fica pior do que o primeiro. E a ideia de Paulo é essa. Quando ele fala sobre o despir e o revestir, ele está querendo dizer isso. É como a ideia aqui, é como uma casa que você chega, passa na rua, em frente àquela casa, você sente o cheiro de uma boa comida. Você passa em frente de uma casa onde está sendo feita uma boa comida, você sente aquele cheiro. Você passa em frente a uma casa onde você ouve um som muito agradável aos seus ouvidos. Né? Essa é a ideia aqui. E nós, como crentes, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos que expressar a glória de Cristo. Então, isso é estar revestido de Cristo para glorificá-lo com a nossa própria vida. Então, essa é a ideia central aqui. É o caso de despir-se do velho para vestir-se do novo. Hoje, nós somos um novo homem em Cristo. E se nós somos um novo homem em Cristo, nós temos que viver em novidade de vida. Em segundo lugar, a gente conclui que é possível nos mantermos juntos, em unidade, na igreja, por causa dos instrumentos que Deus nos deu. Não por nós mesmos. Por nós mesmos, nós vamos embora daqui correndo. Por causa de qualquer problema relacional, nós vamos sumir daqui. Nós vamos deixar um casamento, por exemplo. Mas por causa do nome, especialmente do nome do Senhor, é por causa do nome do Senhor que eu estou aqui. É por causa do nome do Senhor que você está aqui. Nós não deixamos aqui, essa casa, por causa do nome do Senhor. Nós temos uma honra e devemos uma honra a esse nome. E é por causa disso que nós não abandonamos aqui ainda. É por causa disso que nós mantemos o nosso casamento ainda em vigor. É por causa disso que filhos ainda convivem com pais terríveis. É por causa do nome do Senhor. Estou falando de filho crente, obviamente, todos os crentes, né? É por causa disso, é por causa do nome, acima de tudo, por causa do nome do Senhor. Em terceiro lugar, essa vida comunitária, baseada no amor e no perdão de Deus, glorifica o nome de Jesus Cristo, pois expressa a essência do Evangelho e é o cumprimento de seu principal mandamento. Qual é o principal mandamento do Senhor Jesus? Que nós devemos amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente quiser resumir tudo que nós falamos nessa noite, está aqui, está no amor. Por isso que ele é o vínculo da perfeição. Ele é o que amarra tudo, faz toda essa junção perfeita. Em último lugar, eu só vou fazer um convite. Nós já falamos hoje de manhã, parece que isso está acabando, todas as nossas pregações terminam e afunilam no mesmo sentido. O que é que nós temos que fazer? Vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos praticá-la sem restrições. Irmãos, tudo afunila para isso.
Uma igreja que conhece bem a palavra de Deus, ela cresce, ela se ajusta. Vai ter problemas de caminhada? Vai, vão ter vários. Mas uma igreja bíblica, ela convive com tudo isso. Ela se mantém unida. Primeiro por causa do nome. E em segundo lugar, pela força e pelo conhecimento da palavra de Deus, que nos mantém unidos. Amém? Deus nos ajude a nós não só sermos meros ouvintes, mas praticantes da palavra, como Tiago nos exorta. Não é? Amém?